Hoje vamos falar de um carro diferente de qualquer coisa que você já viu. Uma máquina feita de ouro e fibra de carbono. Sim, ouro, você ouviu direito. Ele nasceu com o intuito de quebrar recordes e redefinir o que até então era impossível. Uma combinação de conforto, segurança e perigo. Palavras que não costumam andar juntas, mas por alguma razão são as que melhor definem esse carro. Estamos falando, óbvio, do primeiro hipercarro da história, que surpreendentemente foi idealizado e criado por um homem. Um homem que foi doido o suficiente para se perguntar como seria um carro se ele fosse criado sem regras, sem limites e sem homologações. E foi assim, a partir dessas perguntas, que em 1992 nasceu o McLaren F1. Mas a sua história e o seu sonho são muito mais antigos do que isso. O que aconteceu era que inicialmente a McLaren era uma marca de carros de corrida. Você provavelmente se lembra dela na Fórmula 1, dominando os anos 80 com Alain Prost e o grande Ayrton Senna. Era isso que ela fazia, criava carros rápidos, botava na pista e no meio tempo empilhava títulos atrás de títulos. Esse era o seu negócio. Isso foi até os anos 60, quando Bruce McLaren, o fundador da marca, teve uma ideia e resolveu que estava na hora da empresa lançar o seu primeiro carro de rua. Mas Bruce não era uma pessoa qualquer. Além de dono, ele era conhecido pela sua habilidade atrás do volante. Chegou até mesmo a ter uma carreira próspera como piloto. Com apenas 15 anos, ele reformou um Austin Ulster sozinho e começou a competir em campeonatos regionais. Aos 22, ele fez história, se tornando até então o piloto mais jovem a ganhar um GP na Fórmula 1. Durante sua curta passagem no esporte, Bruce empilhou um total de 4 vitórias e 27 pódios. Mas foi no dia 2 de junho de 1970, com apenas 32 anos, que sua vida foi tragicamente encerrada. Era de costume ele auxiliar os engenheiros na criação e teste dos carros, e foi durante um desses testes rotineiros que o protótipo M6 GT foi posto de lado, assim como o sonho de criar o seu primeiro carro de rua. O que aconteceu foi que durante uma das voltas, Bruce acabou perdendo a direção e colidiu contra a mureta do circuito de Goodwood, na Inglaterra. Ele pode ter morrido ali, mas o seu legado, o sonho continuou vivo dentro de cada um daquela empresa. E por muitos anos o sonho de criar esse carro de rua foi posto de lado, mas isso até alguém resolver que estava na hora de agitar as coisas, ou melhor, mudar o mundo. O mundo automobilístico daquela época se baseava em carros rápidos. Parece que o fator de dirigibilidade e segurança era simplesmente uma vertente que não era levada muito a sério. Um exemplo disso foi o próprio Bruce, que foi vítima dessa fatalidade. Mas parece que nos anos 90, esse sentimento mudou. A cena automobilística estava meio lenta, e o que parecia era que as marcas italianas estavam vivendo do passado, se glorificando de carros antigos que tinham tecnologias antiquadas. Eu posso levar muito hate por falar isso, mas a Ferrari F40, por mais que para muitos seja perfeita, tinha um chassi que deixava a desejar. O V12 do Countach era praticamente idêntico ao motor que a Lamborghini criou nos anos 60. Essas máquinas eram carros de corrida entregues para qualquer um com dinheiro suficiente para comprar. Vocês podem imaginar a quantidade de fatalidades que não acontecia. Sua dirigibilidade não era das melhores, seu conforto não era dos melhores e sua manutenção, eu não preciso nem falar, não é mesmo? Porém, tudo isso mudou quando uma empresa japonesa desavisada criou um novo molde para os supercarros. O que aconteceu foi que ela não sabia que para um carro ser rápido, precisava que ele abrisse mão da sua segurança e conforto. E foi nessa que nasceu o grande Honda NSX, apontado por muitos como um dos melhores carros já feitos. O que o distinguia dos demais era que, por mais que ele não fosse o carro com o maior número de cavalos debaixo do capô, o seu legado se deu a partir de uma combinação de fatores. Ele era confortável, tinha uma boa dirigibilidade e a sua aerodinâmica fazia que essa máquina fosse perfeita. Esse somatório foi o que fez ela se distinguir dos demais. E caso vocês não saibam, muitos atribuem parte do sucesso dessa máquina ao Ayrton Senna, que ficou responsável por testar e dar o feedback necessário para os engenheiros aprimorarem o carro. E por ter desempenhado um papel fundamental na confecção dessa máquina, é seguro dizer que Ayrton gostava muito do NSX, era o seu xodó, e volta e meia o levava para o trabalho, e foi em uma dessas que Gordon Murray, o designer da equipe britânica de Fórmula 1, a avistou pela primeira vez, e foi amor à primeira vista. Ver aquela máquina de alguma forma fez ele perceber que a cena de carros da época estava deixando a desejar. Marcas viviam de um passado distante e ele estava certo que conseguia fazer algo melhor, conseguia chegar mais longe, e foi isso que ele fez. Era 1988, ele acabou de sair de um GP nada emocionante e estava à espera de seu voo no aeroporto de Milão. Ao seu lado estava Creighton Brown, executivo responsável por recrutar Ayrton Senna, Ron Dennis, líder da equipe da McLaren,
e Mansour O.J., empresário francês. Junto eles estavam conversando, jogando papo fora, até que Murray botou na mesa uma ideia um tanto quanto interessante. Ele queria que a marca começasse a criar carros de rua, mais precisamente, criasse o melhor carro já feito. O.J. olhou ao seu redor e viu um potencial para essa proposta maluca. Quase todas as marcas que competiam na Fórmula 1 tinham um grande sucesso vendendo carros esportivos, e a Ferrari é o maior exemplo disso. Por isso nasceu a McLaren Cars, criativo, não é mesmo? Esse era o nome da tão esperada empresa de carros de rua. Agora, com tudo nos conformes, eles tiveram uma reunião para saber o futuro daquela companhia. O que eles realmente queriam fazer. Foram 10 horas sem parar até que eles chegaram em consenso. Concordaram se isso fosse realmente acontecer, nada poderia pará-los, o céu era o limite. E foi assim que começou a história do primeiro carro de rua da McLaren. E foi nessa reunião que Murray estabeleceu algumas regras para que esse carro fosse perfeito. Primeiro, ele teria que ter menos de 1 tonelada, largura de 1,8 metros e o peso deveria estar entre as rodas. Por ter um motor central, ele teria que ter um peso muito bem distribuído para não apresentar nenhum problema na tração. Além disso, era preciso que ele fosse rápido, confortável e seguro. 3 palavras que não costumam andar juntos. Como podemos ver, tinha uma clara inspiração do NSX. A ideia era criar essa máquina com tecnologia da Fórmula 1, até porque essa era a especialidade do Murray. Para ele, o McLaren F1 não tinha nada a ver com 0 a 100. Não era para ser um carro focado na velocidade, pois não era um carro de corrida, e sim um carro de rua, uma máquina sem limites e sem homologações. Ele formou o seu time e começou os trabalhos. Esse carro contava com 3 assentos, sendo o motorista no meio, imitando os carros de corrida. Sua ideia é que o piloto deveria de ter a maior visibilidade possível, sem chance de ter pontos cegos. E no mesmo tempo que ele estava preocupado com os atributos esportivos, ele também pensou em colocar outros 2 assentos caso você queira levar as suas 2 namoradas para um passeio, pois se você tem uma McLaren F1, é óbvio que você tem 2 namoradas. Ele estava certo que tinha tudo para criar a máquina perfeita, o chassi, o design, mas só tinha um problema: o motor. Isso ele não sabia fazer, por isso ele precisava de ajuda. Ele recorreu à Honda e fazia total sentido. Naquela época, a marca japonesa estava fazendo motor para sua equipe de Fórmula 1 e havia acabado de fazer o NSX que Murray gostava tanto. Só que depois dele falar o que ele queria, dele mostrar os pré-requisitos, a marca acabou deixando o projeto de lado. Isso pelo simples fato de que ele queria um V12 naturalmente aspirado que batesse 100 cavalos de potência por litro e tivesse 5,5 litros de capacidade. Em outras palavras, ele queria um V12 com 550 cavalos de potência e ao mesmo tempo fosse confiável. E eu sei que atualmente esses números podem me parecer nada demais, podem parecer até normais para falar real, mas para o começo dos anos 90, estamos falando de algo jamais visto. Agora, se a Honda ele tinha que procurar alguém que aguentaria o tranco, alguém que seria capaz de entregar o que ele queria. Dessa forma, Murray entrou em contato com seu amigo de longa data, que já viu ajudado em alguns projetos, Paul Horch, renomado mecânico alemão, mas conhecido pelo seu trabalho de excelência na BMW. Após ele fazer o pitch para seu amigo, Horch sabia que tinha algo grande em suas mãos, por isso ele não teve outra opção senão aceitar e mergulhar de cabeça nesse novo projeto. E foi assim que a BMW entrou nessa história, entrou e excedeu as expectativas, criando o icônico S70-2, um V12 com 6,1 litros de capacidade e 627 cavalos de potência. Esse motor era simplesmente perfeito, tinha o equivalente ao VTEC da BMW, o Vanus, o qual era responsável por otimizar a eficiência do motor, deixando mais gerenciável e econômico em velocidades menores e mais eficiente e menos econômico em velocidades mais altas. Só que, por mais perfeito que ele pareça, ele tinha um problema nos olhos de Murray. Ele era pesado demais. Ele queria um motor com no máximo 250 kg e ele tinha 260. Dá pra acreditar? 10 kg. É óbvio que ele deixou passar, mas com certeza ele não gostou nem um pouco desses 10 kg a mais. Agora uma curiosidade: por não ter nenhum rastro de turbo, o motor apresentava um problema na sua temperatura. Por isso eles tiveram uma solução inusitada e decidiram colocar nada mais nada menos do que ouro. Por ser um ótimo condutor de calor, ele ajudava a manter a estabilidade térmica, reduzindo o risco de danos causado pelo calor excessivo e contribuindo para o desempenho e durabilidade do motor. Mas essa não chega nem perto de ser a parte mais legal. Esse carro é cheio de primeiros. Foi o primeiro a utilizar resfriamento de freio inteligente e o primeiro a não ter um flywheel no motor. Aparentemente esse flywheel é uma espécie de reservatório de energia
responsável por armazenar e fornecer energia mecânica para o motor sempre quando for preciso. E o McLaren F1 não tinha isso. Mas na minha opinião, o mais interessante é que já que o time de Fórmula 1 da McLaren inovou o uso da fibra de carbono nos seus carros, Murray resolveu que seria uma boa utilizar esse material nessa nova máquina, como uma tentativa de deixá-lo o mais leve possível. E assim fizeram história, se tornando a primeira marca a utilizar fibra de carbono em um carro de rua. Isso foi tão marcante, pois esse material exótico é conhecido pela sua rigidez, leveza e alta resistência. Por isso ele era perfeito para esse projeto. Seu único problema era que ele era muito caro, mas eles tinham combinado que nada iria pará-los, não é mesmo? Outro fato interessante é que o seu motor tinha sido feito para fazer parte da suspensão. A partir daí, Murray começou a esquematizar o seu design. No momento que ele descobriu as dimensões do motor, ele já tinha uma noção de como seria o seu design. Foram feitos milhares de moldes, todos visando a maior downforce e a menor resistência. Quando eles finalmente conseguiram, colocaram esse carro no mercado sob o nome de McLaren F1, dado que a marca era conhecida pelo seu sucesso na Fórmula 1. Ele foi inicialmente apresentado ao público em 1993 e você poderia comprar essa máquina por apenas $1 milhão. Somente isso, $1 milhão. Com essa bagatela, não é uma surpresa que não foram feitos muitos exemplares. Apenas 106 carros foram feitos, mas de qualquer forma ele foi um sucesso. O primeiro carro de rua da McLaren foi coroado como o melhor carro de todos os tempos. Bruce ficaria orgulhoso de quão longe eles chegaram. Por mais que ele não tenha sido feito com o intuito de ser um carro rápido, ele era absurdo. Para você ter uma noção, ele ainda é o carro com o motor naturalmente aspirado mais rápido já feito. E olha que estamos falando de uma máquina de mais de 30 anos de idade. Mas ele não é só rápido, ele é genuinamente bom. Tem uma boa dirigibilidade, é confortável e também é econômico. Dá para acreditar, um carro de $1 milhão é econômico em velocidades menores. Performance nunca foi o objetivo principal. Esse era um carro de passageiros que deixou o carro de corrida no chinelo. Até os dias de hoje, não temos nenhum carro que se compara a esse. Gordon Murray foi um homem responsável por realizar um sonho de mais de 30 anos. Um sonho que começou com Bruce McLaren nos anos 60 e terminou com o primeiro e melhor carro de rua da marca. Ou melhor, o melhor carro de rua já feito na história. Cada um de todos os 106 carros foram feitos milimetricamente programados para serem os melhores. E não podia ser diferente, pois esse era o sonho de Bruce, esse era o sonho de Gordon, esse era o sonho de nós todos, ter um carro para apontar como o melhor de todos os tempos. E por hoje é só. Estava morrendo de saudade de vocês. Ficamos um tempinho sem postar, mas agora voltamos a todo vapor. Espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente abaixo o próximo tema que gostaria de ver no canal. Sua opinião é muito importante para nós.